Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: a Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Vamos repetir esta última frase, todos juntos? Que atua poderosamente em mim. Pai Santo, na dependência do seu Espírito, do poder do seu Espírito, e na verdade da tua palavra, visita o coração do teu povo nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos nesta passagem que acabamos de ler, o apóstolo Paulo compartilhando conosco a essência do seu ministério. Aqui ele nos ensina o que é que ele fazia. Ele também nos ensina como ele realizava as coisas que ele menciona. E ele também nos ensina sobre o propósito, o alvo. Portanto, nós aprenderemos o que ele fazia, como ele fazia e com que propósito ele fazia. E se nós atentarmos para as atitudes, as realizações ministeriais do apóstolo Paulo, nós perceberemos que o que ele fazia é tudo que cada cristão deve também fazer. Em última instância, é o que toda igreja deve fazer. A igreja, meus irmãos, ela é a igreja de Cristo. Foi Jesus quem criou a igreja, quem fundou a igreja, sobre ele mesmo. Ele é o alicerce último, a rocha sobre a qual a igreja é edificada. A igreja foi comprada com o sangue de Cristo. A igreja foi instituída por Jesus sobre a face da terra para cumprir um papel, para cumprir uma missão, para realizar um propósito. A igreja, ela tem um papel a cumprir, prescrito, pré-definido, biblicamente, por Jesus. A igreja, meus irmãos, não é terapia ocupacional, não é atividade de final de semana. A igreja é uma instituição divina. Deus criou a família, Deus criou o Estado, são instituições de Deus. A igreja é uma instituição criada pelo Senhor, e Ele atribuiu à igreja um papel. Por isso, essa igreja, se quiser ser fiel ao seu dono, ao seu possuidor, ela tem que perguntar: com que propósito eu existo? Para que Deus criou a igreja? Qual é o papel que Deus designou para a igreja cumprir na sociedade do mundo? A resposta o apóstolo Paulo nos dá. Quando ele descreve o que é que ele fazia, quando ele descreve como ele fazia, e quando ele descreve o propósito que ele fazia, nós perceberemos claramente que é tudo quanto eu e você individualmente, e nós como igreja, e cada igreja local deve fazer. Portanto, vamos atentar para o texto bíblico, porque dele nós aprenderemos todas essas lições. Os irmãos observem que a primeira palavra do versículo 28 é a Ele. E se os irmãos voltarem para o versículo de número 27, observarão que a última frase é Cristo em vós, no vosso coração, no vosso interior, a esperança da glória. Paulo nos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória. E esta restituição à glória, somente por Cristo, somente Cristo em mim, é que eu terei esperança da glória que o pecado me destituiu no meu coração. E Paulo está dizendo: a Ele
a Jesus Cristo, que é a esperança da glória, a única esperança da glória de Deus, a Ele anunciamos. Em segundo lugar, aconselhando. Em terceiro lugar, ensinando. Portanto, 3 atividades do apóstolo Paulo: anunciar a Cristo, aconselhar, em outras versões advertir, em outras admoestar, e em terceiro lugar ensinar. Era isso que Paulo fazia. Ele se dedicava à pregação do Evangelho, à evangelização, à proclamação do Evangelho. Ele se dedicava à admoestação, ou à advertência, ou ao aconselhamento, e ele se dedicava ao ensino. E como ele fazia isso? Ele diz: com toda sabedoria, para anunciar, para aconselhar e para ensinar, são atividades que precisam ser realizadas com sabedoria. Em quarto lugar, com trabalho. Ele disse: para isso eu trabalho. E ele diz no verso 29, lutando. Como Paulo anunciava, como Paulo aconselhava e como Paulo ensinava, com sabedoria, com trabalho e com lutas. Com que propósito? Para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Aqui está a nossa missão, o alvo da missão: apresentar todo homem perfeito em Cristo. É para isso que a igreja existe. Portanto, vamos passo a passo considerar essa declaração. Em primeiro lugar, a Ele anunciamos. A missão da igreja é pregar o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, não é uma teoria para ser explicada. Não são verdades abstratas, racionais, para serem divulgadas. O Evangelho é Jesus. Pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo. Uma pessoa, 2 naturezas, natureza humana, natureza divina. É pregar a sua glória, o seu estado de exaltação eterna em glória, no céu, a segunda pessoa bendita da Trindade. É pregar a sua encarnação, a sua humilhação, o seu esvaziamento, o tornar-se homem, na forma de homem, a sua crucificação, para nela pagar o preço de nossas vidas, sua ressurreição, sua ascensão e sua glorificação à destra da majestade nas alturas. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é a pessoa bendita de Cristo, é a obra de Cristo, é o que Ele é o que Ele fez. Se não proclamarmos quem é Jesus e o que Ele fez, não estaremos pregando o Evangelho. Por isso Paulo diz: a Ele anunciamos. Nós não anunciamos teorias, nós anunciamos o Redentor, nós anunciamos o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e o que Ele fez para conquistar a nossa redenção eterna. Portanto, pregar o Evangelho é pregar Jesus. Por isso Paulo diz: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Apresentar o Evangelho é apresentar uma pessoa a outras pessoas, a pessoa do Salvador, a homens perdidos, sem Deus e sem salvação. Por isso, amar o Evangelho é amar Jesus. Conhecer o Evangelho é conhecer profundamente a pessoa de Jesus e a obra que Jesus Cristo realizou para a nossa salvação. Por isso, a boca fala do que está cheio o coração. Se eu estiver cheio desse Cristo maravilhoso, inevitavelmente meus lábios irão proclamá-lo. E a palavra anunciar, Paulo diz na primeira pessoa do plural, a Ele, Jesus, o Evangelho, anunciamos, é uma palavra técnica que significa uma proclamação pública e oficial. Quando os reis queriam publicar oficialmente um edito, uma ordem do rei, ele mandava um emissário, que era representante do rei, em praça pública. Todos paravam,
porque se tratava de uma comunicação oficial que vinha direto do trono do rei. E ele então, oficialmente, em público, ele proclamava, ele apresentava as orientações do soberano. Paulo está dizendo: a ele anunciamos, da presença de Deus partimos, com a mensagem divina. Nós não proclamamos o que queremos, o que gostamos, o que julgamos o melhor. Não são as pessoas quem ditam o que devemos dizer. Nós não podemos fazer pesquisa de mercado e transformar o evangelho em mercadoria, adaptá-la, floreá-la, adocicá-la para os diversos gostos. Nós temos que proclamar, meus irmãos, oficialmente o que o rei mandou dizer. E Paulo está dizendo: a ele anunciamos, proclamamos a todos Jesus, o evangelho. Em segundo lugar, disse Paulo, aconselhando. Irmãos, literalmente, esta palavra, traduzida por aconselhar, significa advertir. Como? Mediante instrução. Literalmente, a palavra no texto grego significa corrigir. Como? Através de conselho, ou admoestação, ou de advertência. Portanto, os irmãos observem que não basta a proclamação do evangelho, é preciso também aconselhar. Por exemplo, esta carta de Paulo pode ser considerada uma admoestação, ou uma advertência, ou um aconselhamento. Por quê? Porque se os irmãos estudarem a carta, aprenderão, primeiro, Paulo estava preso. Ele não conhecia a cidade de Colosso e nem os cristãos colossenses. Portanto, ele não era conhecido pessoalmente da igreja dos colossenses e nem os conhecia pessoalmente. E nem eles a ele. Em terceiro lugar, Epáfras era o missionário evangelista que evangelizou a cidade de Colossos e, com certeza, por intermédio da sua pregação, conversões ocorreram e uma igreja foi plantada. Agora, Epáfras vai a Roma, onde Paulo está preso, porque Epáfras está agora enfrentando heresias que foram infiltradas, perigosíssimas, inteligentíssimas, heresias perniciosas, mas sutis, e elas já se instalaram no seio da igreja, e Epáfras não se sente em condições de fazer frente a uma heresia tão sutil e perigosa. Ele vai a Paulo e ele pede ajuda do apóstolo. Leiam a carta, os irmãos aprenderão isso. E ele volta de Roma com esta carta na mão, para que ela seja lida, porque ele está combatendo as heresias. Observem, Paulo está corrigindo uma igreja que se desviou doutrinariamente. E como ele corrige? Admoestando. Como ele corrige? Aconselhando. Como ele corrige? Advertindo. Portanto, observem que a nossa missão é evangelizar, é pregar. Muitas vezes as pessoas dizem que a nossa única missão é ganhar almas. Eu conheço missionários que fundam igrejas, vão para outro lugar fundar igrejas, e as pessoas ali estão mal doutrinadas, e quando você faz perguntas, não conhece bem a doutrina, ali tem problemas doutrinários, porque falta admoestação, falta advertência, falta, meus irmãos, cuidado pastoral. Então é preciso evangelizar, sim, mas é preciso também pessoas com capacidade para aconselhar a igreja. E Epáfras, embora um grande servo de Deus, não se sentiu em condições de fazer frente a uma heresia tão perniciosa. Ele precisou da ajuda do apóstolo Paulo, alguém muito bem preparado para fazer frente a todas as heresias. Portanto, é preciso também que nós nos dediquemos ao ministério da correção. E como nós corrigiremos? Aconselhando. Como admoestando, como advertindo. Irmãos, eu espero em Deus que nosso centro de treinamento e crescimento cristão, lá no nosso complexo de adoração e comunhão, ele sirva para que nós possamos corrigir através de congressos que serão de natureza de advertência e de admoestação, muitas igrejas e pastores mesmos que estão se deixando cooptar por algumas heresias que são tão sutis
que muitos estão embarcando em canoas furadas, sem se darem conta de que estão saindo da ortodoxia. Portanto, é nosso dever pregar a Cristo, é nosso dever corrigir erros doutrinários, erros de conduta moral. Os irmãos podem observar que Paulo aqui corrige a maneira como os pais tratam os filhos, a maneira como os filhos devem se submeter aos pais, como ele corrige a forma de tratamento que os senhores davam aos seus escravos, como os escravos deveriam agir para com os seus senhores. Ele deixa claro o papel do marido em relação à sua esposa, o papel da esposa em relação ao seu marido. Portanto, é correção através de admoestação, de advertência e de aconselhamento. E é isso o que nós precisamos também fazer. Como Paulo anunciava Cristo, o Evangelho, nós temos que fazer pela Operação André, pela Operação Mateus, pelos programas da igreja, evangelismo explosivo, nosso testemunho. Temos que levar Cristo, meus irmãos, a todas as pessoas. Agora, uma vez que elas se convertam, temos que corrigi-las de defeitos morais. Lembram-se de Lázaro, morto, ele é ressuscitado, mas ele sai todo enfaixado, pulando, e ele disse: tirai as faixas. A minha missão, Jesus, é dar vida aos mortos, mas vocês podem tirar as faixas. Quando as pessoas eram sepultadas, os seus corpos eram enfaixados, e Lázaro saiu como que pulando, porque os seus braços estavam enfaixados. Então ele disse: tirai, liberem ele. Essa é a nossa missão. As pessoas, quando se convertem, elas trazem consigo manias, palavreados, comportamentos ainda pecaminosos, e cabe à igreja corrigir através do ensino, da admoestação e do aconselhamento. Em primeiro, a ele anunciamos; em segundo lugar, aconselhando; e em terceiro lugar, ensinando, didascalos, da onde tem a palavra didaquê, a palavra mestre, didática, é um verbo, é uma palavra muito conhecida por nós. Os irmãos observaram a diferença entre aconselhamento e ensino. O ensino é positivo. Eu vou lhes ensinar a verdade de Deus, ok. Mas se depois os irmãos se desviam deste conteúdo ministrado, os irmãos precisam de correção para voltar para o trilho. É exatamente isso. Portanto, Paulo tinha um ministério de evangelização, um ministério de ensino, de doutrinamento, de discipulado, de ensinar as verdades divinas. Ele diz nas suas cartas que, quando com eles já lhes havia ensinado, e agora ele lembra muitos conteúdos que ele tinha ensinado. Então, pelo conteúdo das cartas, temos uma ideia do conteúdo da doutrina que Paulo pregava. A carta de Paulo aos Romanos, irmãos, é uma síntese do evangelho que Paulo acreditava e pregava. E a carta aos Romanos é de uma profundidade maravilhosa, pois era esse conteúdo denso, doutrinário, que Paulo pregava onde quer que ele fosse. E é isso que nós temos que pregar hoje. É isso, meus irmãos. Paulo ensinava doutrina. Se os irmãos abrirem a palavra de Deus, se os irmãos lerem, por exemplo, eu vou ler para os irmãos um versículo que ele traduz em síntese o ministério de Jesus. Mateus diz assim: Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. O tríplice ministério de Cristo: pregando, ensinando e curando. Jesus fez isso durante 3 anos: pregar, ensinar, curar. Ele também libertou pessoas. Esse é o ministério de Cristo. O ministério de Paulo: pregar a Cristo, aconselhar e ensinar, doutrinar, segundo os evangelhos. A palavra ensinar é mais usada para descrever o que Jesus fazia do que a palavra pregar ou anunciar. Portanto, ele sempre foi e é considerado o mestre
dos mestres, o mestre por excelência, porque Jesus ensinava, ele doutrinava. É diferente da proclamação do reino, que é a mensagem evangelística. Portanto, Paulo fazia 3 coisas: anúncio, aconselhamento, que é correção via aconselhamento, e ensino. Muito bem. Agora vem o como. Como ele fazia isso? Ele diz, Colossenses 1:28, a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria. Com toda a sabedoria. A primeira resposta para a pergunta, como Paulo anunciava, aconselhava e ensinava, é com toda sabedoria. Meus irmãos, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus tem prazer em nos dar sabedoria. Com certeza, boa parte ou a maior parte dos problemas que eu já tive, tenho, e vocês também, eles são produtos da nossa estupidez, da nossa tolice, da nossa falta de sabedoria. Falamos o que não deveríamos, deixamos de falar o que devíamos, nossa falta de sabedoria. Quando Salomão pede sabedoria, que alegria para o coração de Deus. Um rei que não pede poder, que não pede a vida dos seus inimigos, que não pede riquezas, ele pede sabedoria. Sem sabedoria, meus irmãos, anunciaremos a Cristo, mas não da maneira como apraz a Deus. Nós aconselharemos e nós também ensinaremos, mas não seremos eficazes. Às vezes, quando uma pessoa vai evangelizar, ela já está com o coração tão irritado e ela manda as pessoas para o inferno, ou ela tenta obrigar as pessoas a aceitar a mensagem que não pode ser imposta, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Divino. Nós temos que dizer a verdade, mas temos que dizer a verdade do Evangelho com sabedoria. Muitas pessoas não querem o Evangelho, não por causa do Evangelho, mas por causa da tolice, da maneira equivocada daqueles que o anunciam, de uma maneira que, ao invés de atrair, espanta. A posse da verdade não nos dá direito de dizê-la de qualquer maneira. Com sabedoria. Temos que saber a hora de calar, temos que saber a hora de falar. Jesus disse: não deis pérolas aos porcos. Os porcos simbolizam aquelas pessoas que debocham do Evangelho, escarnecem de Deus e desprezam as coisas de Deus. Então não perca tempo, o Evangelho é pérola. Não jogue pérolas aos porcos, tem hora de calar e tem horas de falar. E às vezes aqueles com os quais nós nos calamos, depois dizem a nós: fale para mim. Temos que ter sabedoria. Não tente pensar que você é capaz de arrancar uma resposta positiva daquele que você evangeliza, e você não pode computar isso como uma conversão. Tantos se converteram. É muito fácil, meus irmãos, após uma pregação, colocar um fundo musical e começar a fazer apelo, e trazer pessoas à frente, e manipular as pessoas para que hajam decisões, e dizer: que grande bênção, será que são resultados de Deus? Ou foram resultados que foram forjados por nós? Temos que ter sabedoria, porque a decisão por Cristo é uma decisão que é produto de uma obra divina já no coração desta pessoa. E se Deus não operar, meus irmãos, não faz a menor diferença levantar ou não levantar a mão, vir ou não vir à frente. Quando Deus opera, Ele regenera. E o regenerado é convertido pela graça, porque ele se arrepende e crê, e ele nasce de novo, e ele é uma nova criatura. Portanto, não tentemos fazer o que não é papel nosso, converter pessoas, sabedoria, não impor, não insistir para que as pessoas aceitem, crer na verdade e anunciá-la com autoridade, mas deixar os resultados por conta de Deus, com sabedoria, aconselhar com sabedoria. Às vezes, meus irmãos,
por excesso de intimidade, nós pecamos. Certa vez eu me dirigi ao meu filho de uma maneira, lhe dei um bom conselho, mas fiz da forma errada. E é óbvio que a forma errada do aconselhamento gera uma resistência ao que você diz, porque a forma de abordar foi errada. Então minha esposa me advertiu: você errou na forma, então nós temos que buscar a forma certa. O conselho tem que ser dado com sabedoria, porque se não for dado com sabedoria, a pessoa rejeita o bom conselho por causa da forma equivocada como o conselho foi dado. Não se consegue corrigir com conselho ou admoestação e advertência usando maneiras erradas. Também no ensino, é nosso dever ensinar com sabedoria dos altos céus. Portanto, nós temos a seguinte missão a cumprir: anunciar Jesus, aconselhar, ensinar. Como? Com sabedoria. E Deus tem prazer em derramá-la sobre nós e encher o nosso coração com a sua santa sabedoria. Vamos para o verso 29. Como Paulo anunciava, como Paulo aconselhava e como Paulo ensinava. Primeiro com sabedoria, mas no verso 29 ele diz: para isso eu trabalho. Irmãos, esta palavra trabalho no grego significa cansaço, exaustão. Descreve o resultado de muito trabalho. Você já trabalhou muito, trabalho pesado, e no final do dia você estava absolutamente exausto, você não deitou, você morreu, você apagou quando deitou de tanto cansaço. Essa é a palavra. Paulo está falando de trabalho tão árduo a ponto de gerar a exaustão, o cansaço. Eu trabalho. Sem trabalho, meus irmãos, não se consegue anunciar a Cristo. Sem trabalho não se ensina e não se aconselha. Trabalho duro, árduo. Foi Spurgeon quem disse que nós devemos orar intensamente, como se tudo dependesse de Deus. Mas nós deveríamos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Então, é Deus e o homem, dependência absoluta de Deus, mas dar o nosso melhor. O fato de que a obra é de Deus e é Ele quem a faz, não descarta o trabalho, porque Deus opera pelo trabalho humano. E Paulo diz: trabalho. Agora os irmãos observem a outra palavra, lutando. Esta palavra no grego é agonizo. Os irmãos conhecem a palavra agonia, agonizar. Paulo está dizendo que ele agonizava, ele lutava a esse ponto de agonizar, lutando. Ora, sabe por quê? Por que para pregar Jesus, para aconselhar e para ensinar, é preciso agonizar, lutar a esse ponto? Porque existe oposição. Satanás é real. A oposição do império das trevas é real. Ninguém vai anunciar o evangelho, vai aconselhar e vai, meus irmãos, ensinar sem oposição maligna. Satanás se levanta, ele se opõe, e Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. É verdade, mas elas tentarão, elas atacarão. E pensar que eu posso ensinar, que eu posso evangelizar, eu posso cumprir a missão tranquilamente, não é verdade. É muita luta, são muitas lutas, muitas oposições dos homens, do mundo e do próprio diabo. Por isso ele está dizendo, é com sabedoria, é com trabalho árduo, é com luta, é agonizando, é batalha espiritual, porque há oposição de todo tipo e de toda natureza, natureza humana e natureza espiritual. Portanto, uma igreja que quer cumprir a missão, ela tem que saber que ela será atacada por Satanás. Quanto mais acomodada uma igreja for,
Quanto menos comprometida com Deus e com a missão ela estiver, menos assediada e atacada ela será. Um irmão me disse: pastor, justificando sua ausência, ele disse: sempre que eu me integro nos cultos e na vida da igreja, tantos problemas eu tenho, e quando eu me afasto, tudo fica bem. Então eu percebo que se você cutucar a onça com a vara curta, você tem problemas. Então é melhor ficar como está, porque eu tenho menos problemas. As coisas estão tão bem, basta eu querer me integrar de novo na igreja. E começam lutas atrozes. Os irmãos sabem por quê? Porque Satanás ataca. O diabo quer você parado, de braços cruzados, crente inútil, crente infrutífero, crente dando mau testemunho. Sabe quem é mais atacado? É quem ora mais. Sabe quem é mais atacado? Quem quer comprometer-se mais com Deus. Então o diabo faz tudo para frear a igreja. Uma igreja, meus irmãos, que quer ser uma bênção, ela quer ganhar o mundo para Cristo, ela quer servir a Deus, ela vai ser atacada espiritualmente. Talvez seja melhor, então, simplesmente nos acomodar e nada fazer, para também não recebermos a retaliação satânica. Mas Paulo diz: eu luto. Agora, observem como, de acordo com a sua eficácia. Se você vai lutar, tem que ser de acordo com a eficácia de Deus. A palavra eficácia traduz uma palavra grega que significa energia. Literalmente é isso. Eu luto de acordo com a energia divina. Irmãos, ali fora tem um lugar chamado casa de força, porque energia também é chamada de força, porque as coisas só se movimentam se tiver força. Os grandes vagões de trens e de metrô, carregando milhares de pessoas, força, poder da energia. É a energia que faz os elevadores subir e descer, que vai dar força para que todo o mecanismo possa funcionar. Sem força não funciona. Sem energia, nenhum aparelho de ar-condicionado funciona. Energia. E Paulo está dizendo: eu luto, eu batalho contra as trevas, eu trabalho, eu com sabedoria anuncio Cristo, aconselho e ensino. Mas é de acordo com a eficácia, a energia de Deus. Se o poder de Deus, meus irmãos, não estiver conosco, e se dele não nos apropriarmos pela fé, pela oração, pelo jejum, pela consagração, você vai tentar anunciar, você não vai ver resultados. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Pronto, final. Precisam mais de alguma coisa? Já conhecem o evangelho, já têm o ide, o que é que falta? Fiquem. Mas Senhor, o Senhor disse: ide. Agora o Senhor diz: fique em Jerusalém. Mas é para ir ou é para ficar? É para ir depois de ficar, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Aí vocês irão. Então não basta ter o evangelho, tem que ter o poder para pregá-lo, tem que ter o poder para aconselhar, tem que ter poder para ensinar. Então ele disse: é o evangelho e o revestimento de poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo: para isso eu trabalho, lutando com as minhas forças, com os meus recursos, com a minha erudição, com os meus conhecimentos, não, de acordo com a sua eficácia, a sua energia. E ele dá o seguinte testemunho: que atua poderosamente em mim. A palavra, o verbo atuar aqui, traduz não o substantivo energia, mas o verbo energeo, ou seja, é Deus quem me energiza. É Deus, meus irmãos, Ele atua, e atua com poder em mim. Essa mesma energia que eu uso para pregar, para anunciar e para aconselhar, com toda a sabedoria, esse poder, primeiro, está atuando, energizando, atuando com poder em mim.
Então os irmãos observem uma coisa: eu nunca estarei em condições de levar Jesus para os outros, aconselhar os outros e ensinar os outros com sabedoria e com poder, se primeiro esse mesmo poder não operar em mim com eficácia. Se não dá certo na minha vida, não vai dar na dos outros. Se esse evangelho não me muda, não me transforma, não vai transformar os outros. Eu tenho que dizer às pessoas: creia em Cristo, e tenho que dizer: eu creio. Tenha certeza de salvação, eu tenho. É a pregação acompanhada da vida, do testemunho. É como se alguém batesse a sua porta para lhe vender vitaminas, produto da última tecnologia de ponta, e ele lhe promete saúde, vigor, força, tudo. E você olha para o indivíduo e pergunta: você toma essas vitaminas? Ele diz: tomo. E ele é raquítico, é anêmico, e você vai dizer: eu não quero. Se você toma e você é assim, eu não quero. Se não for eficaz na minha vida, eu posso tentar dissuadir, eu posso tentar persuadir as pessoas para aderir ao Evangelho, mas eles olharão para mim e dirão: eu não vejo diferença nessa pessoa, não vejo diferença no casamento dessa pessoa, não vejo diferença no caráter dessa pessoa, não vejo diferença no comportamento dessa pessoa. Ora, que Evangelho é esse que ele me prega? Tem tanto medo de morrer quanto eu. E quando alguém que ele ama parte, entra em pânico como eu. Que evangelho é esse? Que poder é esse que eu ofereço ao mundo e que não é eficaz primeiro em mim? Paulo está dizendo: eu luto, eu trabalho com essa energia divina, mas esse poder que eu lanço mão para servir, ele primeiro se manifesta em mim, na minha vida. E tem que ser assim, meus irmãos. A nossa vida tem que ser o fundamento da nossa pregação. As pessoas têm que dizer: ali vai um homem que vive o que prega. Ele crê no que ele prega. Ele pratica o que ele prega. O poder em nós, se manifestando em nós. Em último lugar, meus irmãos, com que propósito Paulo anunciava Jesus? Paulo aconselhava e Paulo ensinava. Como? Com sabedoria, com trabalho e com luta. Com que propósito? Observem o texto 28, verso 28. Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Esse é o alvo. Apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Em primeiro lugar, a palavra perfeito não pode e não deve ser compreendida como isento de pecado, moralmente puro, impecável, porque não existe isso. A palavra significa simplesmente maduro, completo. A palavra significa, meus irmãos, exatamente isso: consumado, uma obra que foi acabada. Se você andar por Manaus, vocês verão prédios inacabados durante anos. Ali está uma obra que não foi consumada, não foi levada à perfeição, não foi completada, não foi acabada. Ou tem o sentido de maduro, por exemplo: eu não cresço mais do que isso. Eu cresci e me tornei adulto, nesse sentido perfeito, completo. Na velhice eu tendo a ficar mais baixo, mas não crescerei mais. Então maduro é crescido, atingir o ponto máximo de crescimento, maduro, completo, um cristão equilibrado, espiritual, fervoroso, bem doutrinado. Esse é o alvo. Nós pregamos a Cristo para toda criatura, para todo homem. E se eles crerem e se converterem, agora nós temos uma outra missão: pegar esse novo convertido e apresentá-lo diante de Deus no dia do juízo final, como perfeito. Um cristão maduro, bem doutrinado, amadurecido na sua fé, fervoroso, firme e fiel ao Senhor. Irmãos, a palavra apresentar é um termo legal. Era usado, e no Novo Testamento tem vários exemplos disso, para descrever
alguém que era levado diante do tribunal, às barras do tribunal, para ser julgado pelo juiz. Paulo está dizendo, a nossa missão é levar Jesus às pessoas. Se elas se converterem, vamos aconselhar, ou seja, corrigir pelo aconselhamento, vamos ensinar ou doutrinar com sabedoria, com trabalho e com luta, mirando no seguinte alvo: levar esse novo convertido à maturidade, deixar de ser um bebê, uma criança em Cristo, para que ele ou ela se torne uma pessoa adulta em Cristo, à medida da estatura de Cristo, do mesmo tamanho de Jesus Cristo. Os filhos crescem e eles dizem: eu quero ficar da altura do meu pai, da minha mãe. Eles querem o pleno crescimento para terem a mesma estatura. O alvo é a estatura de Cristo. Por isso Paulo, com tristeza, e o autor da carta aos Hebreus dizia: pelo tempo decorrido, vocês tiveram tempo suficiente para serem mestres, doutores e pós-doutores, mas ainda precisam dos rudimentos, do beabá, dos princípios elementares, das doutrinas básicas. Tantos anos na igreja, ouvindo sermões, na escola dominical, e ainda não sabe o que é justificação pela fé, o que é propiciação, ainda não sabe. Quando enfrenta uma crise, se aborrece, se revolta, para de orar, para de vir ao culto. Ainda se sente muito atraído pelas mentiras do mundo, pelo engano do diabo, por estas coisas artificiais que a sociedade sem Deus e sem salvação produz, para entreter quem é vazio, mas não quem é preenchido por Deus e pela sua presença. Um cristão maduro, esse é o alvo, crescido. Deus não quer que permaneçamos pigmeus. Se você se considera pelo tempo já plenamente crescido, mas você ainda é um pigmeu, ele pode ser adulto, um anão, ele se torna adulto, mas a estatura dele não passa dali. Então tem gente que está assim na igreja, anos de cristianismo, mas ainda não espiritual. Por quê? Falta de amadurecimento. Por quê? Porque os pastores, sobretudo, têm falhado em pregar o evangelho verdadeiro, o bíblico. Os pastores têm falhado em corrigir pelo aconselhamento, pela admoestação e a advertência. Têm falhado em doutrinar a igreja. Se nós vamos pregar o que as pessoas querem ouvir, se nós vamos florear o evangelho para que ele seja agradável e perfumado para as pessoas, se nós, meus irmãos, vamos encher o culto de entretenimento e de tantas coisas para que o momento da palavra seja diminuto, de maneira que uma palavra rala, superficial, despreparada, seja anunciada, como as pessoas se tornarão maduras sem o ministério da pregação e do ensino? É a palavra de Deus quem nos faz crescer. Deus nos salva pela palavra, Deus nos faz crescer pela palavra, Deus nos santifica pela palavra, Deus nos glorificará pela sua palavra. Portanto, temos que ser um povo da palavra. Ela tem que ocupar o centro do culto, o centro da nossa vida, e a igreja tem que ser devotada ao anúncio, à proclamação da palavra de Jesus, ao aconselhamento e ao ensino, com toda a sabedoria, com muito trabalho árduo, e também com energia que vem do céu, porque nós não estamos lutando contra a carne e nem contra sangue. Seres humanos, estamos lutando contra o diabo e seus demônios, hostes espirituais da maldade. Quando entendermos isso, seremos igreja de Jesus Cristo. Essa, meus irmãos, era a missão de Paulo. Essa também é a nossa missão. Fazer o que ele fez, anunciar Jesus, aconselhar, ensinar. Como? Com sabedoria, com trabalho e com luta. Com que propósito? Para apresentar todo novo convertido, maduro, crescido em Cristo Jesus. No dia do juízo final, eu vou pegar você e vou dizer: Deus, aqui está essa vida. Olhe, diante do tribunal,
ele é maduro, ele cresceu porque a igreja se dedicou à doutrina, a igreja se dedicou ao discipulado, ao treinamento, está aqui. Agora saiba de uma coisa, se você não frequenta os cultos, se você não frequenta a escola dominical, se você não adere, não abraça os ministérios que a igreja cria para gerar crescimento, então a responsabilidade será toda e exclusivamente sua, e você prestará contas a Deus se a sua igreja não falhou. Se a sua igreja falhou, se o seu pastor falhou, ele vai dar contas a Deus de anões espirituais, porque ele não foi fiel, ele não pregou a palavra. Mas se isso aconteceu, e você permanece anão, a responsabilidade será sua, e com Deus você vai se acertar. Eu termino, portanto, dizendo que nós devemos anunciar Jesus, evangelizar, aconselhar, ensinar, com sabedoria, trabalhando arduamente, lutando espiritualmente contra o diabo e seus anjos, com a energia, a eficácia de Deus, mas jamais esquecendo que, se esse poder, se essa energia divina, se essa eficácia divina, primeiro, não atuar em mim com poder, eu estarei desautorizado, sem crédito, sem condições de ser um servo de Deus. Portanto, nós temos que pedir, jejuar, orar, nos humilhar sob a potente mão do Senhor e pedir: Deus, opera em mim. Eu quero dizer para as pessoas que o Senhor transforma, e eu quero dizer: olhe para a minha vida, eu fui transformado, eu sou um exemplo. Eu era vazio, hoje eu sou pleno. Eu era viciado, eu não sou mais. Eu era mundano, eu não sou mais. Olhe para mim. O poder de Deus tem que se manifestar em mim primeiro, para eu dizer: olhe para mim. O Evangelho, o Cristo que eu estou anunciando para você, o que eu estou dizendo que Ele é capaz de fazer na sua vida, Ele fez na minha vida. Se você não puder dizer isso e mostrar isso, você fica desacreditado. Você não tem autoridade para pregar, para ensinar e para aconselhar. Meus irmãos, o verso 28 e 29 são dois versos, os versos bíblicos que são a divisa da nossa declaração de missão. A missão da nossa igreja é apresentar Cristo a todo homem. Para que, com que propósito? Todo homem que ouvir esse evangelho e se tornar novo homem em Cristo, nós vamos agora apresentá-lo a Jesus como maduro. Então a nossa missão é dupla: apresentar. Quem a quem? Primeiro, nós temos que apresentar Jesus ao mundo. E daqueles que do mundo forem salvos, temos que apresentar Jesus a toda criatura. Aquela que se tornar pelo Evangelho nova criatura, nós vamos apresentá-la agora a Jesus no dia do juízo final. Como um cristão maduro, crescido, espiritual, santo. Essa é a nossa missão: apresentar Jesus a toda criatura, e toda nova criatura, madura, perfeita em Cristo. Que Deus, meus irmãos, nos conceda a graça, individualmente como igreja, de cumprir o nosso papel. Para isso, meus irmãos, eu estou trabalhando arduamente. Eu também, meus irmãos, estou lutando com a eficácia divina, e eu quero convocar a todos os membros da igreja a somarem comigo. Muitos já estão somando, mas se todos aqui somassem, trabalhassem arduamente, lutassem espiritualmente com a eficácia divina, meus irmãos, hoje nós já estaríamos conseguindo muito mais, com certeza. Eu conclamo e convoco todos a trabalhar arduamente e lutar com o poder de Deus. Com certeza, Deus nos dará a vitória. Vamos abaixar nossas cabeças, orar e nos entregar a Deus. Eu gostaria que ao orar você pensasse: eu tenho anunciado a Cristo, tenho ajudado minha igreja a anunciá-lo, eu tenho aconselhado, tenho ajudado a minha igreja a cumprir essa missão, eu tenho ensinado, tenho ajudado a igreja a ensinar.
eu tenho tido sabedoria e ajudado a minha igreja a ser sábia. Eu tenho trabalhado a exaustão junto com a minha igreja, que também tem trabalhado assim. Tenho lutado com as armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, porque os nossos inimigos são espirituais. Ore ao Senhor, confesse, peça a Deus uma renovação espiritual nesta manhã, em nome de Jesus.